gado e torcedor do Náutico, segunda-feira, já sabe, hein? Avenida Rosa e Silva, estádio Elade de Barros Carvalho. A gente vai falar algumas notícias do Náutico que treinou neste fim de semana e o técnico Hélio dos Anjos tem dúvidas para a montagem da equipe. Paulo Sérgio ou Bruno Mezenga? Ele falou das qualidades de cada um, mas eu acredito que a dúvida dele não esteja só aí. Porque no último jogo ele sacou o Patrick Alain e colocou o Marquinhos. E aí ficou o Marquinhos, Vinícius, Kelvin. E aí será que o Patrick Alain volta? Será que o Lucas Cardoso foi bem o suficiente para garantir uma vaga no time titular? São algumas dúvidas que o técnico Hélio dos Anjos ainda tem para a montagem da equipe. Agora, tem um detalhe. Ele deu pistas, porque ele falou da condição física de cada atleta. Ele disse que alguns atletas, alguns jogadores destes que eu citei aqui, não têm condições de atuar 60 minutos. E isso aí já mostra uma luz de que o Hélio tem dúvida, mas também ele tem consciência de que alguns atletas ainda não chegaram, não chegou nesse condicionamento físico esperado, e por isso ele está quebrando essa cabeça para montar o time titular. A defesa não, a defesa está tranquila. Ele não tem dúvida, falou até bem do Ryan, né? Mas o momento do Matheus Silva e do Carlinhos aí é um momento bom. O Náutico tomou 6 gols em 13 jogos. Na era Hélio dos Anjos só foram 4 gols tomados, os outros 2 foi com os treinadores anteriores, Marquinhos Santos, enfim. Então, o Náutico vem se preparando para esta partida. E tem um detalhe interessante, torcedor. Lembram do Samuel Otsutsaniá? Ele estava no Náutico, né? Pertencia ao América, mas jogou no Náutico, fez um belo campeonato pernambucano, chamou a atenção pela sua velocidade, nigeriano, e ele partiu para o Criciúma. Só que o Criciúma não está utilizando o jogador. Então o Náutico foi lá e foi em busca. A negociação está bem encaminhada, inclusive a informação de que o Sam pode assistir o jogo já nos aflitos nesta segunda-feira. Vamos aguardar e a gente vai ficar de olho, as câmeras do Multiplay vão ficar de olho nisso e, logicamente, que o que estava pegando nesse contrato era o seguinte: o Náutico queria o jogador por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, os salários pagos pelo Clube Náutico Capibaribe, mas tinha uma cláusula no contrato com o Criciúma que era justamente o X da questão. O Criciúma colocou que se houvesse uma proposta de fora, ele sairia do Náutico imediatamente. E o Náutico não quer isso. O Náutico aceita até pagar os salários integrais do jogador. Mas essa questão da cláusula era o que estava pegando, era um acertozinho que precisava fazer, mas está bem encaminhado esse empréstimo do atacante Samuel Otsutsaniá, ao Clube Náutico Capibaribe, repatriando o jogador que pertence ao América, hein? O Mequinha lá da Estrada do Arraial. É isso aí. O América é SAF, né? Os investidores pegam os jogadores do futebol do continente africano e aí trazem para cá ou exportam para outros clubes no Brasil e também fora do Brasil. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos? Ele falou sobre o Sam, falou também sobre essas dúvidas. Dá só uma olhada no que o Hélio falou nessa preparação para o jogo contra o Caxias. Põe no ar. Esse jogo, talvez um dos mais difíceis nessa temporada, nessa primeira fase, que é enfrentar o líder, né, do campeonato. E me parece que você tem opções agora. Tem o Lucas Cardoso, o Hélio Borges você voltou a relacionar, ou seja, integrado ao grupo, apesar de nunca ter deixado o elenco, né, com a situação lá da Bulgária. E queria saber, tem o Paulo Sérgio voltando, aí já voltou na partida anterior. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você projeta para esse setor ofensivo que está sendo tão cobrado no Náutico, né, pela torcida, a carência de gols do ataque. O que é que você projeta para esse jogo contra o Caxias do meio campo para frente? Boa tarde. Olha, eu tenho decisões a ser tomadas, normais. O grupo já tem até um certo conhecimento das decisões que nós vamos tomar para essa partida. Esses jogadores citados na última rodada, nenhum, na minha visão e na visão da comissão técnica, em cima dos dados, teria condições de desenvolver mais de 60 minutos em campo, né? O próprio Paulo já vinha de 10 dias trabalhando, mas tudo aquilo que a gente recebe de informação dos dados, de GPS, de tudo, mostrava ele ainda sem as melhores condições, né? O nível de
de competitividade do Hélio, em função, eu até sou muito sincero, em função de decisão precipitada de empresário e, consequentemente, dele, eu não deixei ele dentro do grupo, em busca de você não dar chance de qualquer jogador, qualquer atleta que nós tivermos aqui, os seus empresários querer uma saída de qualquer jeito, querer impor uma condição aqui dentro do clube e, naturalmente, a partir do momento que o jogador assina contrato, ou qualquer um profissional que assina contrato com o clube, tem a sua responsabilidade. Então, você, se for mandado embora, você quer receber. Se você sair por livre e espontânea vontade, você tem que arcar com as consequências. E muitas vezes, esses agentes, né, se sentem no direito de tirar de qualquer jeito. Então, foi superado em cima de 2, 3 conversas que eu tive com ele, e por isso mesmo eu coloquei ele novamente no grupo a partir da quarta-feira passada e levei, e entrou bem, não resta dúvida, como vinha entrando bem, né? A questão do Lucas é a mesma, né? Um jogador com nível de competitividade alto, bom, todas as informações, todos os números que nós recebemos, e que organização do Cuiabá, que organização, passou para a gente tudo do Lucas, mas adaptação, chegando, ainda praticamente saiu do aeroporto para o CT, do CT para o aeroporto para jogar. Nós optamos por outra situação, mas trata-se de um jogador interessantíssimo tecnicamente, né? Então nós temos mais opções, sim. É um setor que me preocupou, sim, porque nós não podemos passar 2 jogos e chutar praticamente 2 bolas a gol, né? Então isso é de responsabilidade do treinador, e em cima disso nós criamos, tem que procurar criar situações, e se as situações for você mudar, o jogador sabe que isso a gente faz com a maior naturalidade do mundo. A gente tem ainda 3 treinamentos, mas o treinamento de hoje ele é importantíssimo, né? E a gente já fez observações ontem, vamos fazer observações hoje, e pode ter certeza que a gente vai tentar colocar o melhor para nós tentarmos resolver esse problema e, consequentemente, vencer um grande adversário que é o Caxias. Olha, você falou de Paulo Sérgio aí, de questão de 60 minutos, né, que eu podia ficar em campo. Para esse próximo jogo, caso você precise como titular, ele já tem condições de fazer um maior tempo? Naturalmente. Né? Ele já fez outro processo de treino, né? Inclusive na semana passada, por eu saber que não ia usá-lo de início, a carga de treino dele foi até um pouco maior para ele absorver o tempo que ele ficou fora. É um jogador com características semelhantes à do Mezenga, né? Mas algumas coisas o Paulo oferece mais, a outras coisas o Mezenga oferece mais. Então nós temos que casar isso, né? Criar uma situação positiva, caso o Paulo inicie, de uma aproximação maior a ele. E caso ele inicie, eu não quero ele flutuando na zona de meia, eu não quero ele flutuando na zona de volantes, né? Eu quero ele flutuando na zona onde ele é, para minha visão, um grande jogador, que é na zona de grande área, né? Procurando participar da construção, mas sendo também um homem definidor como ele é. Olha, você costuma muito estudar o adversário, logicamente fazer essas observações por elenco, com vídeos. O que é que o Caxias tem de diferencial que chamou mais atenção, um ponto de atenção para esse jogo de segunda-feira? Olha, é um time que defende, quando está com a linha baixa, defende com a linha de 5. Joga o volante para dentro dos 2 zagueiros. Não joga com 3 zagueiros, mas nesse momento faz isso. Quando sai, esse volante passa a ser um construtor, né? Passa a ser um construtor. E é um time que tem um ataque de bastante mobilidade, muita mobilidade. Alterna situações, ora marca pressão, ora recolhe. Né? Quando marca pressão, ele joga esses 3 atacantes dentro da linha de 4 do adversário. E é um time equilibrado, um time com bons jogadores, não é isso? Bem definido, algumas características. Tem um jogador que para mim tem alguns jogadores para mim decisivos, não é isso? Mas o conjunto dele é muito forte, conjunto muito forte. É um time que vem de uma sequência muito boa dentro da competição, só que eu tenho o seguinte pensamento: eu não vejo esse time jogando totalmente dentro da gente. Essa é a esperança
nossa, o tempo todo aqui, eu vejo ele sendo um time muito equilibrado. Atacar com muita maestria, né? Usando bastante mobilidade, mas sendo um time simples no momento de defender, humilde no momento de defender. E isso que faz ser uma grande equipe, ousada, com personalidade para atacar, mas com bastante humildade para defender. E o Caxias é isso. Só que eu sempre friso, e vou frisar para sempre. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Bahia. Né? Nós não vamos temer. Nós não vamos temer. E se esse jogo também fosse no centenário, né, nós também não iríamos temer. Nós vamos jogar aquilo que nós precisamos jogar e nós vamos melhorar, sim, eu tenho certeza, ofensivamente. Olha, tem um fator extra-campo, né? Que o Náutico fecha a rodada e pode entrar em campo fora do G8. Isso aumenta a pressão, pode ser um jogo mais paciência para o elenco, para você e para a torcida também. Olha, é muito difícil você exigir do torcedor o comportamento. Né? Não, comporta assim, faz isso, não vai, não cobra. Isso não é nossa responsabilidade. Nós temos que criar uma situação positiva. O grupo sabe que é jogo a jogo, que todos os jogos são decisivos. É um time que hoje já tem um equilíbrio. Né? E o que eu tenho mais comentado com meus jogadores de ataque, cobrado dos meus jogadores de ataque, eu desconheço na divisão um time que procura jogar com o seu time mais próximo do gol do adversário do que a nossa equipe. Isso é da nossa filosofia, é da nossa maneira de ser. E nós não podemos jogar a 18 metros, a 15 metros do gol do adversário e não ter um poder decisivo maior. Poderia estar sendo questionado até pelos próprios atacantes meu, se eu fosse um treinador que jogasse com a linha baixíssima a 70 metros do gol do adversário. Isso aí traz problema muitas vezes para o tipo de atacante, principalmente com as características que nós temos aqui. Então, eu cobro isso, mostro isso. Agora, acima de tudo, a questão mental de um jogo decisivo como esse, ela vem acontecendo o tempo todo. Desde quando nós chegamos aqui, todos os jogos têm sido decisivos, principalmente pelo que aconteceu com o Náutico dentro da temporada. Então, nós já estamos equilibrados, nós já sabemos o que a gente precisa, nós já sabemos o que nós temos que fazer na dificuldade, como foi no jogo contra o Figueirense. No momento que o Figueirense mostrou uma ousadia, e aí é onde que eu chamo a atenção, né? Nós jogamos contra a camisa, duas camisas pesadas, era 10 mil pessoas no estádio, quer dizer, eu adoro isso. É diferente de você jogar com um time que você vai jogar contra ele, 300 pessoas dentro do campo, como já aconteceu com nós nessa temporada. Então, eu acho, dentro da minha maneira de ver a competição, nós demos uma segurada num time que tem tudo para crescer. Tem tudo para crescer, baseado também numa força de camisa, né, que é o Figueirense. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande, pela mobilidade, pela qualidade que o Figueirense colocou. Mas conseguimos também, dentro do nosso grupo de trabalho, equilibrar o jogo. No segundo tempo, nós tivemos um equilíbrio muito grande e colocamos em prática uma coisa que ela também foi trabalhada. Porque aquela entrada do Auremi, ela foi trabalhada dentro da semana. Por quê? Até brinquei com isso. Poxa, eu trabalhei com o Auremi, com jogo com resultado feito, né? Pensando, a gente pensa, vamos ganhar, daqui a pouco eu preciso dessa composição. E fizemos uma composição na hora, naquele momento, para não perder o jogo. E quase ganhamos até com o próprio Auremi, uma jogada belíssima do Vinícius dele. Então, são situações. Esse jogo, para nós, é um jogo comum, por ser de regularidade, mas super decisivo pela nossa necessidade. Isso não resta dúvida que a gente tem colocado isso para os jogadores. E eu não tenho um time de crianças. Eu não tenho um time que vai sentir momento, né? Eu acho que nós temos um grupo equilibrado nesse sentido e nós temos que fazer também prevalecer essa ousadia nossa com equilíbrio defensivo. Esse grupo eles fizeram nessa competição 11 jogos comigo. Nós tomamos 4 gols nos 11 jogos, que os outros 2 foi no primeiro jogo. Então, esse equilíbrio existe. E nós não mudamos a nossa filosofia. Nós marcamos em cima, nós somos caracteristicamente ofensivos, então é sinal de que tem um equilíbrio. E nós temos que fazer aproveitar mando de campo, presença do torcedor, né? E uma coisa que eu não negocio no meu time, intensidade. Intensidade. E faço um alerta. Se nós não tivéssemos apresentado os números físicos que nós apresentamos contra o Figueirense, nós perderíamos o jogo facilmente. A grande virtude do time, na dificuldade e no segundo tempo, você entende? Foi principalmente a qualidade física que nós tivemos
para você dar 204 sprint acima de 25 km num jogo dificílimo, né? E você ter jogadores importantes desenvolvendo muito bem, como foi o caso do Igor, como foi o caso dos dois Igor, como foi o caso fisicamente do próprio Vinícius, né? E isso tudo para nós é importante porque é o que dá equilíbrio para você almejar coisas grandes na competição como nós almejamos. Olha, sem querer adiantar os processos, lógico que você sempre fala do próximo jogo, mas o Náutico tem uma sequência de 4 jogos em casa, a contar do Caxias. Você faz projeção matemática, trabalha com percentual, faz essa pontuação, essa projeção de quantos pontos o Náutico pode fazer para buscar essa classificação? Jogo a jogo. Jogo a jogo, não temos outra alternativa. E eu tenho uma esperança muito grande que nós não vamos depender, nós não vamos pontuar somente nos jogos dentro de casa. Eu gosto do tipo de jogo como vai ser contra o próprio Guarani, jogo aberto, jogo de um time que está crescendo, que também tem essa camisa na competição. Então, eu gosto desse tipo de jogo. Eu acho que a gente vai, sim, jogo a jogo, conseguir o que nós precisamos. Hoje, todo mundo trabalha com 29 pontos. Daqui a pouco, daqui a 3 rodadas, nós poderemos não estar trabalhando com 29 pontos. Podemos trabalhando com menos. Olha que nós estudamos tudo isso. Olha que o número de empates, o número de equilíbrio de resultado tem sido muito grande. Diferente até na competição no ano passado. Os números desse ano estão com mais equilíbrio. Né? E tudo isso a gente tem que trabalhar. Porque regularidade é isso. Regularidade você tem que olhar tudo. Né? E sabedor que esse processo que nós estamos conquistando de um equilíbrio, já falei isso para o grupo, nós vamos classificar. E ele vai ter uma validade muito grande na outra fase. Porque eu já disputei com esse acesso dessa forma e eu sei o que é você ter um time equilibrado nos 3 jogos fora de casa. Eu estou comentando o que pode acontecer, não estou antecipando nada da nossa vida, né? Porque nós temos aí 7 etapas a serem superadas para você chegar na próxima fase. Ele veio a notícia de Criciúma que o Náutico estava interessado, estava negociando com o Samuel Tussani. Não sei o que você pode falar, mas acho que você não trabalhou com ele aqui no Náutico, né? Mas o que ele chamou a atenção para ser um jogador que voltou para o radar do Náutico para essa negociação de volta? Olha, sinceramente, não me passaram qualquer coisa definitiva sobre o Sam. O jogo que eu assisti do Sam foi um jogo que todo o Náutico jogou muito, que foi aquele clássico do esporte, lá. Né? Foi aquele jogo que me chamou a atenção, o Igor, aquele que eu cheguei aqui e tomei a decisão de colocar o Igor. Quer dizer, então, é um jogador interessante no sentido de competitividade ofensiva. Eu acho que a divisão precisa disso. Né? Eu acho que na formação de um elenco para a divisão, você pode ter um jogador de centro de mobilidade e um jogador de centro de velocidade e força. Tá entendendo? Nós discutimos um jogador para essa função, não é isso? E quando nós fomos nele, ele é da Série B, o time já tinha vendido ele para o Japão. A parte o contrato dele, porque o clube não era nem dono dele. Ele já tinha 10 anos de Japão, voltou e agora está retornando para o Japão. Eu sempre gosto no meu elenco 2 jogadores de meio, de frente, com características diferentes, na minha maneira de ver. E a competição merece isso. A competição precisa disso. Então, esse jogador é um jogador que o clube conhece até mais do que eu. O dia que eu vi, eu gostei muito dessa questão competitividade ofensiva, foi esse jogo contra o Sport. Galera, neste domingo está vencendo o pagamento dos direitos de imagem, né? Mas como é domingo, não é dia útil, o Náutico deve ter programado aí para pagar nesta segunda-feira no dia do jogo e há uma correria grande do Náutico em colocar esses salários em dia, tá? O Náutico vem num esforço enorme. E sobre contratações, mais 2 ou 3 contratações no setor ofensivo, o Náutico está buscando, uma delas é o Sam, né? Então o Náutico vem aí tentando se reforçar para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Náutico tem 4 jogos em casa. Vai enfrentar o Caxias nessa segunda, tem o Retrô, tem o Anápolis e tem o Ituano. Então, lugar de torcedor alvirrubro, nesses 4 jogos, nos aflitos, hein? Se inscreve aqui no canal, ative os sininhos para as notificações, nossas redes sociais ativas para você com informações dos treinos do Clube Náutico Capibaribe e, logicamente, o QR Code na tela para você do nosso canal Multiplay PE. É muito fácil, torcedor. Você vai em canais, tá? Tem o WhatsApp que é atualizações.
você vai lá e aparece todos os canais que você já está inscrito ou que você ainda não se inscreveu, como sugestão. Aí você vai em busca, procura Multiplay PE. Pronto, vai aparecer esse símbolozinho que está aqui, ó. E aí você assina o canal, é de graça e fica acompanhando todas as notícias do Timbu. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.